Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Já vou pedir para vocês ignorarem o barulho de fundo, que eu tô com roupa na máquina lavando, então possa ser que saia algum barulho aí para vocês de fundo, então me perdoem, tá? Vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, faça parte dessa família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, me siga lá no Instagram, @brunaqueiroz545. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de usos e costume. Muita gente sempre vem aqui no canal, nos comentários e fala: Bruna, grava um vídeo falando a respeito do que pode, do que não pode e etc. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho a respeito desse assunto, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro é: nós temos doutrina e já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo a respeito de doutrina, o que é doutrina, qual o significado dessa palavra, qual o significado original desta palavra, qual é o propósito e etc. Eu vou deixar passando aqui no card ou vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo tudo a respeito de doutrina. Então, se você quer saber, se aprofundar totalmente, né, nesse requisito de doutrina, o que é doutrina, o porquê nós temos que ter doutrina e etc., assista esse vídeo, tá? Porque aqui eu só vou falar por alto. Doutrina, gente, nada mais é do que ensino, do que instrução e orientação, tá? A gente fala que é uma doutrina quando é algo constituído dentro da palavra de Deus. É quando é um ensino que está dentro da palavra de Deus. Então a gente pega esse ensino que está pautado dentro da palavra de Deus e instrui, e orienta e ensina, tá entendendo? A uma pessoa. Você consegue entender? Então isso é doutrina. Aqui, gente, que eu vou falar é usos e costumes. O que são usos e costumes? Gente, toda a igreja, pelo menos nas assembleias, eu não sei nas outras denominações como é que funciona isso, mas praticamente quase em todas as assembleias, principalmente as mais antigas, é constituído uma norma. Toda a igreja tem a sua norma. Se você for procurar fundo a saber a respeito disso da sua igreja, você vai ver, toda a igreja tem uma norma, toda a igreja tem uma constituição. Então, o usos e costume nada mais é do que uma norma, do que uma constituição imposta pela igreja, entendeu? Ao membro, ao congregado. Conseguiram assimilar isso? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Na minha igreja tem essa constituição. Na minha igreja existe essa norma, entendeu? Foi constituída pelo pastor quando ali surgiu a igreja. Então ele foi lá, colocou no papel, levou no cartório, tudo, identificou tudo certinho. Então é uma norma, é algo constituído pela igreja. Então na minha igreja não pode, gente, não pode pintar o cabelo. Por exemplo, na minha igreja não pode usar calça, na minha igreja não pode usar blusinha de alça, na minha igreja não pode usar biquíni, na minha igreja não pode usar short e por aí vai, gente. Então isso aí são uso e costumes, é uma norma constituída pela igreja. Então, onde que entra a Bíblia aí? Onde que entra a palavra de Deus nesse negócio? Então, querido, lá em Hebreus, eu vou deixar passando aqui para vocês na tela onde está certinho, para depois vocês irem lá conferir certinho. Na palavra de Deus lá em Hebreus está escrito que nós temos que ser obediente aos nossos líderes, ao nosso pastor, porque é ele quem vai dar conta da nossa vida diante de Deus. Então, a palavra ela entra nesse requisito. Então, vamos supor, se você
parte de uma denominada igreja e nessa igreja onde você está é constituído essa norma de usos e costume, você tem que respeitar, você tem que seguir, mesmo que você não concorde, mesmo que você acha que é exagero e etc. Mas você tem que seguir aquilo ali, porque foi algo constituído pela igreja, foi algo constituído pelo líder. Então vai entrar nessa palavra de Hebreus que eu estou falando para você, porque se você for contra essas normas, se você quebrar esses princípios, o qual o pastor constituiu como norma para a igreja, você vai pecar contra Deus, porque você vai estar sendo desobediente ao seu líder. Você consegue entender? É aí que entra a palavra de Deus. É aí que entra a questão da desobediência. Então, quando eu estou num lugar aonde eu sei que essa é a norma da igreja, foi algo constituído pela igreja, foi algo determinado pela igreja e eu faço parte dessa igreja, a partir do momento que eu me incluo a essa igreja, a partir do momento que eu faço parte da membresia desta igreja, eu tenho que seguir essas normas, porque se eu não sigo mediante a palavra de Deus, nesse texto que eu citei para vocês em Hebreus, eu estou sendo desobediente a Deus e ao meu líder. Por que a Deus? Porque foi Deus quem escreveu esta palavra. Foi Deus quem determinou esta palavra. Entendeu? Então, se ele deixou ali escrito, é para ser seguido. Então, se você vai contra a palavra, você peca. Você está sendo desobediente à palavra de Deus. E vocês conseguiram entender? Então, na minha igreja, tem igrejas que é mais tranquilas, entendeu? Tem igreja que nem existe essas normas. Tem igreja que nem tem essas regras, que é totalmente livre. Você veste o que quiser, anda como quiser, e etc. Faz o que quiser. Tá entendendo? Só que tem igrejas que têm essas normas, que constituíram essas regras. E um exemplo na minha igreja, como eu citei aqui, tem. Então, eu sei que na minha igreja eu não posso usar calça, porque lá eles não permitem, é algo constituído pela igreja. Então, se eu vou lá e uso a calça, eu peco contra a igreja, eu peco contra Deus, porque eu estou sendo desobediente ao meu líder, entendeu? Eu estou quebrando uma regra, eu estou quebrando um princípio que foi constituído pelo pastor. Vocês conseguem entender? Lá não pode alcinha. Então, se eu uso alcinha, eu vou pecar. Você consegue entender? Porque eu vou contra o meu líder, aquilo qual ele constituiu. Ah, Bruna, mas a Bíblia diz que nós não temos que servir a homens, nós não temos, né, que obedecer a homens, mas sim a Deus. Querido, o pastor, quem constituiu foi Deus. Ele é o anjo da igreja. Primeiro Deus, segundo o pastor. Entendeu? Então, nós temos que ser obedientes, como eu citei aqui. Em Hebreus vem falando que nós temos que ser obedientes aos nossos líderes. Se Deus constituiu o pastor e colocou nele uma autoridade de líder, sabe? De liderança, você tem que obedecer essa liderança. Porque se você não obedece, você peca contra Deus. Você consegue entender? Então é aquilo que eu disse, se na sua igreja permite, se na sua igreja não tem essa norma, não tem essa constituição, amém, querido. Amém, entendeu? Mas se na sua igreja existe essa norma, se na sua igreja foi constituído esta regra, foi colocada como um princípio a ser seguido, você tem que cumprir, você tem que seguir. Porque se você não segue, você peca contra Deus. Eu, gente, pequei quando eu pintei o meu cabelo. Teve uma época aqui que vocês me viram, eu tava com o meu cabelo quase que louro, porque eu queria mudar de cabelo, tava tipo que meu rebelde, falei, ah, não quero mais esse cabelo, tô cansada desse cabelo, quero pintar esse cabelo. E eu fui e pintei, sabe? Deus não mandou eu pintar o cabelo,
Não. E segundo, que eu fui contra uma regra, eu fui contra um princípio constituído pela igreja, porque ela não pode pintar cabelo. Então eu pintei, entendeu? Então eu pequei contra Deus, segundo contra a igreja. Vocês conseguiram entender? E eu sofri as consequências, querido, do meu pecado, tá? Porque a gente peca, a gente tem a consequência. E eu sofri a consequência, querido, porque o meu cabelo ficou muito ruim. Muito ruim, meu cabelo por um bom tempo ficou muito ressecado, as pontas muito ruim. Agora que ele tá dando uma boa melhorada, que eu comprei alguns cremes de hidratação, shampoo, condicionador pra ajudar, entendeu? A melhorar, porque ele tava muito poroso. Você via meu cabelo solto assim e falava, Bruna, que horror, o cabelo tá horrível. Por quê? A consequência da minha desobediência, entendeu? Eu fui lá, pintei o cabelo porque era algo que eu queria. A minha carne tava gritando, pedindo por aquilo ali. E eu fui lá, cedi a carne. Então, por consequência desse pecado, dessa desobediência, meu cabelo ficou todo estragado, gente. Totalmente estragado. É por isso que eu tive até que cortar ele. Porque ele começou a cair. As pontas ficaram muito ruins, o cabelo ficou duro, ressecado. Tudo isso consequência, porque eu passei pó descolorante duas vezes, depois eu fui lá, pintei de uma cor, meu cabelo ficou louro, não era o que eu queria. Aí eu fui, passei um castanho, também não gostei. Depois eu fui lá, passei outra tinta, gente, eu fiz muita coisa no meu cabelo. Pela misericórdia de Deus, o meu cabelo não caiu. Eu não sei porque o meu cabelo não caiu, foi muita graça de Deus. Porque era pro meu cabelo ter caído, porque eu passei tanta coisa, mas tanta coisa nesse cabelo, que eu não sei como ele resistiu. Deus teve misericórdia. Teve misericórdia. Mas eu sofri a consequência, querido. Eu sofri a consequência, entendeu? De ter pintado, de ter desobedecido. Lá na minha igreja, o meu pastor, ele não me reprimiu. Eu não fiquei no banco, nem nada dessas coisas, sabe? O pastor não falou nada. Mas assim, Deus falou comigo, Deus me repreendeu, entendeu? Deus me chamou a atenção, não precisou ninguém falar nada. O próprio Deus falou comigo que eu tinha errado, sabe? Então foi quando eu fui lá, passei o preto de vez no meu cabelo e falei assim, eu não vou mais pintar meu cabelo, nunca mais vou passar nada no meu cabelo, entendeu? Então a gente precisa entender esse princípio. Não é questão que você, obedecer a homem, seguir a homem, não, querido. Vai seguir todo esse princípio que eu falei aqui para vocês. É regra? Foi algo constituído pela denominação que você está, pela igreja que você está? Tem que ser obedecido, tem que seguir. Porque se você não segue, você peca, querido. Você peca. Você peca contra Deus. Entendeu? Porque nós não temos que agradar a nós mesmos, nós temos que agradar a Deus. E nós temos que viver de acordo com a palavra. Então, se a palavra está orientando e dizendo que nós temos que ser obedientes ao nosso pastor, porque é ele quem vai dar conta da nossa vida diante de Deus, nós temos que obedecer. Se o pastor disse que não pode, não pode. Se o pastor disse que não, é não. Porque quando você sabe que não pode, você vai lá e faz, você peca. Não pense que você não está pecando. Bruna, na minha igreja não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, etc. Se eu fizer, eu vou pecar? Vai! Você primeiro peca contra Deus e segundo contra a igreja. Porque você está indo contra um princípio constituído pela igreja. É uma norma da igreja, querido. Tá entendendo? Se você está ali, se você escolheu, se você está ali por livre vontade, você tem que obedecer. Entendeu? Você tem que obedecer, porque é um princípio. Então nós temos que ficar com o que a palavra de Deus diz. Ok? Então você vai colocar aí na balança, você vai ver aí. Minha igreja permite? Ok. A minha igreja não permite. Então, minha filha, siga aquilo que foi constituído pela sua igreja, tá? Não vá contra, não fica, sabe, se rebelando. Porque às vezes a pessoa ela vai para uma igreja que tem, né, essas normas e a pessoa fica ali se rebelando, aí questiona, aí, sabe, é rebelde, aí faz tudo contra aquilo qual foi constituído pela igreja e tá pensando que não tá pecando contra Deus, querido. Você tá pecando contra Deus, contra a palavra. Você consegue entender? Então, se você não tá se sentindo bem, se você não tá se sentindo confortável, muda
de igreja. Tá entendendo? Muda de igreja. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso, tá? Porque eu não tenho que agradar a mim, como eu disse. Eu tenho que agradar a Deus. E eu tenho que ficar onde Deus quer. Eu não tenho que ficar onde eu quero. Aonde, eu acho que eu tenho que ficar aqui porque eu fico melhor aqui, me sinto prazerosa aqui, aqui tudo tem o que eu quero. Não, querido, não tem esse pensamento. Você tem que ficar onde Deus quer. Você tem que ficar onde Deus mandou você ficar. Se Deus te levou para uma igreja que tem essas normas, né, que tem essas regras, você tem que seguir. Deus vai te dar graça. Eu lembro, querido, que logo assim quando eu me converti a Deus, eu me converti numa igreja extremamente rígida, aonde tinha essa constituição, essa norma. Era totalmente, não podia fazer sobrancelha, não podia fazer nada, gente, nada, absolutamente nada. E eu de imediato falei, duvida que eu vou ficar nessa igreja. Eu falei isso pro meu esposo na época, há 10 anos atrás. Eu falei, eu não vou ficar nessa igreja, essa igreja não pode nada. Nunca vi isso. Mas eu fiquei nessa igreja durante quase 6 anos. Porque o Espírito Santo de Deus é quem fez a obra. Ninguém me impôs nada, ninguém me obrigou a nada, querido. Foi o Espírito Santo de Deus que foi ministrando ao meu coração. E quando eu fui ver, eu já estava de acordo com as normas da igreja. E ninguém me forçou a nada, ninguém me obrigou a nada. Porque ninguém pode obrigar a ninguém a fazer nada, querido. Nem Deus obriga a gente a nada. Tudo é por livre e espontânea vontade. Entendeu? Então, Deus trabalhou em mim. Se Deus te colocou numa igreja que tem isso, e é ali que você tem que ficar, se Deus já disse que é ali que você tem que permanecer, Deus vai trabalhar em você, querido. Não se preocupa. Não fica com esse pensamento assim como eu tive. Mas não pode nada, não vou fazer nada, que isso... Querido, Deus, Ele vai tratar. É Deus, é o Espírito Santo do Senhor. É o Senhor quem vai moldar. É o Senhor quem vai fazer. Entendeu? Ninguém vai obrigar nada. Vai ser por livre e espontânea vontade. E você vai ver que quando Deus entrar, trabalhar, você vai ver. Você não vai nem perceber. Você vai ficar assim, nossa, antigamente eu amava tanto isso e hoje em dia eu já nem gosto, nem me sinto bem, porque foi dessa forma que foi acontecendo comigo. Entendeu? Eu amava demais usar calça. Demais. Mas chegou um período que eu sei lá, eu já não me sentia bem. Quando eu ia de calça pra igreja, parecia que eu tava sem roupa. Sério, gente, parecia que eu estava nua. E eu estava de calça. Então, eu me sentia, sabe, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal mesmo. Mas não era que as pessoas estavam me julgando, me apontando, nada dessas coisas, não. Porque foi o Espírito Santo de Deus, sabe? Foi o Espírito Santo de Deus que foi ele trabalhando dentro de mim, sabe? Foi de dentro, foi uma transformação de dentro para fora. Não só foi o externo, foi dentro, sabe? Deus foi trabalhando tanto, 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 sabe? Na minha vida de uma forma tão poderosa que quando eu fui vendo, eu já não estava sentindo vontade de usar certas coisas. Sabe, Deus foi arrancando literalmente da minha vida. Então não foi um peso, não foi um fardo, sabe? E eu fiquei nessa igreja durante 6 anos e eu amava muito e amo até hoje. Ainda frequento de vez em quando, vou lá nos cultos, né? Porque hoje eu faço parte de outro ministério. Mas assim, eu amava aquela igreja. Eu amava, um amor muito grande, sabe? Eu tive grandes experiências com Deus lá. Então, Deus trabalha em nós. Então, não se preocupe, querido, não fica com essa preocupação, mas que nós também tenhamos em mente essa questão. Se nós estamos ali, se Deus nos colocou ali, se é a vontade de Deus de estarmos ali, nós temos que ser obedientes, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se restou algum questionamento, alguma coisa assim que eu possa ajudar, deixa aqui nos comentários, tá? Então esse foi o vídeo, um beijo e até a próxima.